Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Seja bem-vindo à Santa Semente Online. E eu quero acolher você com a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A gente está falando durante essa semana, nos devocionais, nas pregações, sobre Estevão. Só que a gente está falando de um pequeno trecho. Aqui, de forma especial, eu destaco um outro detalhe importantíssimo. O texto já o descreveu. Esse rapaz foi descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aqui, o texto descreve como alguém cheio da graça e poder que fazia grandes prodígios. Lembrem-se, ele foi escolhido como um dos diáconos para cuidar da parte social da igreja. Mas ele não se limitou a isso. Era um discípulo do Senhor consagradíssimo. Ele não se contentava de fazer somente a área social. Ele estava anunciando a palavra, testemunhando a fé no Senhor Jesus, ganhando almas para o Senhor, operando prodígios e sinais em nome do Senhor Jesus, despertando a inveja, o ciúme dos religiosos, dos poderosos da época, os quais tentavam de todas as formas parar este homem, pegarem ele em alguma contrariedade, mas nada segurava, porque ele estava agindo em nome do Senhor. Queridos, quando você está com o coração fixo no Senhor, com teu coração consagrado ao Senhor, vão se levantar inimigos, vão se levantar opositores, mas nada te detém. Tudo o que eles podiam fazer, nada impedia. Eles não podiam resistir a tamanha sabedoria. Da onde vinha a tamanha sabedoria? Do Senhor Jesus. Então busque, se consagre ao Senhor, não fique de braços cruzados, se coloque a serviço do Senhor. E não se contente de fazer uma coisa, faça duas, três, se envolva de coração na obra do Senhor, como fez Estevão. E grandes coisas o Senhor pode estar fazendo através da sua vida, assim como fez através da vida de Estevão, porque é o mesmo Deus. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te damos graças. Graças pela vida, graças pela provisão, o alimento, a casa que temos para morar, o abrigo. Tu tens cuidado de nós. Tu tens nos sustentado. São tantas bênçãos. Como enumerá-las? Obrigado, Jesus. Obrigado pelos amigos, pela igreja, família. Essa família que tu nos constituíste. Louvado seja o teu nome pelos teus feitos, pela tua obra, por quem tu és, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nos prostramos diante de ti. Estamos reservando esse tempo para nos voltarmos a Ti, para nos prostrarmos diante de Ti, para conversarmos contigo, para lermos a Tua palavra, porque reconhecemos que precisamos mais de Ti. Precisamos da Tua instrução, precisamos da Tua direção, da Tua cura, do Teu milagre, da Tua restauração. Senhor, não desista de nós. Tenha misericórdia de todos aqueles que se prostram diante de Ti. Continua a Tua obra de restauração. Fortalece-nos na fé. Anima-nos, ó Deus. Precisamos mais de Ti. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Amém. Pessoal que se conecta conosco, Dona Diva, Jesus abençoe seu lar. Dona Celina, pessoal de Erechim, família de Erechim aí, Jesus abençoe vocês, abençoe vosso lar. Dona Rosane, Jesus abençoe seu lar. Dona Gislaine, família. Maria Alice, Noel. E o pequeno que está chegando aí, Jesus abençoe vosso lar, essa família. Dona Diva partilha conosco um versículo de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, os versículos 13, 14 e 15. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre vós, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Poderíamos ainda, isso, o versículo 15 ainda, a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esses três, eu acabei lendo o versículo 12 também, mas esses três versículos, 13, 14 e 15, nos servem como base do que a gente tem como bênção da saúde, a imposição das mãos com a unção do óleo, conforme a instrução da palavra de Deus. Isso era uma prática, né, na igreja primitiva, e assim nós mantemos essa prática em nossa igreja. A importância de impor as mãos sobre enfermos e ungí-los com óleo, óleo consagrado. E essa ênfase que Tiago, irmão do Senhor, reforça, né? Está alguém sofrendo? Faça uma oração. Muitas vezes em meio ao sofrimento a gente se desespera, sai correndo, faz tantas coisas erradas. Muitas vezes até se torna mais agressivo. A instrução da palavra é: você está doente, você está sofrendo, aliás, ore. Você está alegre, cante louvores. Também uma outra realidade, né? Em meio à euforia, à alegria, também a gente faz muita besteira. Também a gente faz muita coisa errada. A instrução da palavra: cante louvores, louve a Deus. Está alguém doente? Bom, chamemos os presbíteros, ou seja, o pastor da igreja, para que esse possa impor a mão, orar por você. Sim, nós precisamos disso. A oração tem poder. A oração salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. A importância, mais adiante, vai ainda enfatizar, né? Orar uns pelos outros para serdes curados. Nós precisamos interceder. Era a mensagem da semana passada, né? A importância e centralidade da intercessão. A importância de orarmos uns pelos outros. Às vezes a gente não tem o que fazer pelo outro para ajudá-lo, para ajudá-lo a superar algum problema. A gente pode orar por ele, mesmo estando à distância. Isso é bênção. Muito bem. Domingo agora, próximo dia 13, temos Galeto, nossa promoção mensal, que tem como objetivo arrecadar fundos para o nosso sustento. Ela nos ajuda nas nossas finanças, para mantermos nossos compromissos. Como toda igreja, acredito que esse devia de ser
o princípio de toda a igreja, a principal renda vem dos dízimos e das ofertas. E aqui a gente sempre deixa o convite em aberto. Você ainda não é um dizimista, um ofertante da Anglicana Santa Semente, venha fazer parte desse time. Mas assim, então a principal renda vem dos dízimos e das ofertas. Mas sempre temos novos projetos, novos passos a serem dados. Como semana passada, né, a gente deu um pequeno retoquezinho, né? Um pequeno detalhe que fez toda a diferença já. Primeira fase da construção do altar, né? É um elevado, o palco, né? Fica melhor para a comunicação, reserva um espaço ao sagrado, né? Para aquele ambiente de culto, né? Então, a princípio, um pequeno detalhe, mas gerou um investimento, né? Gerou um investimento e a gente pediu ajuda, né? A gente pediu oferta, pediu doações, né? Então a gente sempre precisa de mais recursos para que essa obra avance, para que a gente mantenha nossos compromissos em dia e avance novos projetos, porque mais e mais pessoas precisam ser alcançadas. Então, o Galeto tem como esse objetivo, reforçar o caixa, né? Reforçar a nossa estrutura. Então, se some da forma com que você puder. De perto, de longe, ore, doações são bem-vindas. Nós precisamos de comprar o material, então doações são bem-vindas. Para isso, você de perto, reserve o seu, faça propaganda, nos ajude nas vendas. Isso é muito importante. Agora todos, de perto e de longe, você pode estar orando, você pode estar doando. Isso também faz toda a diferença em mais dessa promoção. Galeto, próximo domingo, dia 13. E claro, esse domingo, dia 13, é domingo de Ramos, que a gente abre a Semana Santa, fechando o período quaresmal, começando a Semana Santa, essa última semana que antecede aí a grande festa da vida, a festa da ressurreição. E aí a gente começa, na Anglicana Santa Semente, nossa conferência Vida. Desde a pregação desse próximo domingo, dia 13, nos dois cultos, né? Manhã 9 horas e noite 19 horas, nós já vamos estar dando essa ênfase com espaço muito especial para oração, para a gente estar orando pela vida, intercedendo em favor da família, das nossas famílias, né? Então, da nossa família de fé, e orando para que a mensagem da Páscoa, a festa da ressurreição, impacte nossos corações, nos impacte como famílias. O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, o maior inimigo do ser humano. Isso não pode ser apenas mais uma data. Precisa ser celebrada com reverência. Precisa ser algo que provoca, inclusive, ânimo, encorajamento nas nossas vidas. Nosso Senhor venceu a morte. Ele vive. E o detalhe é que essa vitória não foi para Ele. Ele não precisava, Ele não precisava passar por tudo aquilo. Não acrescentou mais poder para Ele. Pelo contrário, nós é que fomos impactados. Ele continuou sendo o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Mas nós não. Aquele que crê tem a identidade de filho de Deus. Tem acesso à vida eterna. Então precisamos celebrar com alegria e reverência esses dias que se aproximam, a festa da Páscoa, e permitir que a mensagem da Páscoa nos impacte. E aí, domingo, dia 13, né, nos dois horários, 9 e 19 horas. E aí, durante a semana, quinta-feira, começamos com quarta-feira, claro, culto online, né? Quinta-feira, 19h30, na igreja, instituição da ceia judaica. Sexta-feira, também 19h30, culto às 7 palavras da cruz. Sábado do silêncio, culto muito importante para a gente também celebrar, estar em família. E domingo, somente teremos culto às 9 horas, porque nós temos culto às 9 horas seguido de almoço comunitário. É a Páscoa em família.
Então a gente celebra o culto e depois cada um traz um pedaço de carne, a gente faz um assado ali, compartilha algumas horas do dia para estarmos em família. Isso é muito importante. Então, vem estar conosco. Você de longe, inclusive, pode vir. Ainda dá tempo de você chegar aqui. Quanto à hospedagem, a gente dá um jeito. Porque é importante a gente estar juntos, celebrando a vida, celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. Amém? Quem quiser se somar, veja só. Páscoa tem sempre um mimo para as crianças. E nós temos a galerinha do Geração Criança. Se você desejar se somar de alguma forma, com alguma doação para a gente comprar doces para essa galerinha, então você entre em contato conosco. Toda ajuda também é bem-vinda para adoçar a criançada. É uma forma de abençoá-los. E eles, claro, Geração Criança terá um momento de louvar a Deus, uma participação especial durante o culto da Páscoa. Então, a partir do próximo domingo, dia 13, nos 2 horários, nós iniciamos a conferência Vida, seguindo na quinta-feira, sexta-feira, sábado da Semana Santa, às 19h30, e, claro, domingo, 9 horas, festa da Páscoa, seguida de almoço comunitário. Muito bem, gente, dados os recados, vamos para a palavra, né? Estevão, a oração que reflete o perdão de Cristo. Vamos ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Se você está com a sua espada, a sua Bíblia aí, abre, acesse Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa é a palavra de Deus a quem nós damos graças. Boa noite, Marivone, família, Fábio, Pedro. Jesus abençoe o vosso lar. Oração. A oração de Estevão nos fala de perdão. Perdão, a virtude mais difícil de ser praticada, especialmente quando vivemos injustiças, quando enfrentamos injustiças. E o apóstolo, Estevão, diácono, primeiro mártir da igreja, nos mostra o que significa perdoar, mesmo diante da morte. A gente sabe, e em teoria a gente vai concordar facilmente, que é necessário perdoar, que o perdão faz bem, afinal de contas é uma instrução bíblica, né? O problema é quando nós somos feridos, quando nós somos traídos, injustiçados, aí que o perdão ele ganha o verdadeiro desafio, ele se torna um verdadeiro desafio.
nos desafia a ir para um nível que verdadeiramente nos torna semelhantes ao nosso Senhor e Criador, imitadores do nosso Deus. Como cristãos, nós somos chamados a perdoar, porque fomos perdoados. Deus nos perdoou na cruz. Eu gosto de enfatizar: se eu pecar contra você, ou se você pecar contra mim, é um pecador falhando, ofendendo, machucando, traindo, sendo injusto com outro pecador. Mas quando nós fizemos isso contra Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não tem nenhuma falha, tudo que nós somos, tudo que nós temos veio dEle, é bênção, é graça que foi derramada dEle. É muito pior do que um filho falhar com o pai. É muito pior do que isso. Porque sim, é algo gravíssimo, porque os pais cuidam, os pais zelam pelos filhos. E no momento que este falha é algo gravíssimo, mas Deus nos fez. Se nós temos vida é porque Deus nos deu vida. E nós falharmos, nós pecarmos contra Ele é algo tão grave. Mas Ele vem a nós na pessoa de Jesus, se coloca no nosso lugar, assume a nossa culpa, a nossa dívida de pecado, oferecendo um sacrifício único, perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. De graça. 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 O perdão, queridos, não significa que a gente está ignorando a dor da ofensa que nós sentimos. Mas nós escolhemos não sermos escravizados por essa dor. Nós decidimos liberar graça, que é algo que vem de Deus. É algo divino. Então vamos lá. Vamos falar sobre o perdão que nós expressamos por meio da oração, aprendendo com a oração de Estevão. Então, em primeiro lugar, a oração que reflete o perdão de Cristo advém de uma visão celestial. Manter a visão celestial significa viver com os olhos fixos em Deus, em sua vontade, em vez de ser consumido pelas circunstâncias terrenas. Algo central aqui, queridos. Eu preciso viver o meu dia a dia com os olhos fixos no Senhor. Com meu ser como um todo voltado no Senhor e não nas circunstâncias. Não nas coisas que estão acontecendo no meu entorno. Queridos, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Se a gente tirar os olhos de Deus, vamos pegar aquela imagem do apóstolo Pedro, que nos ajuda a entender isso. Eles estavam em alto mar, uma grande tempestade, ameaçando eles, ameaçando a vida deles. E quando eles se dão conta, alguém está vindo na sua direção, andando por sobre o mar. Era o Senhor Jesus. Ele se aproxima e diz: não tendes medo, sou eu. E ao fazer isso, Pedro, daquele jeitão dele, ele desafiou, lançou um desafio: se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até você andando por sobre o mar. E Jesus prontamente: então venha. E Pedro andou. Andou até o momento que ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Quando ele tira os olhos de Jesus, deixa de lado aquilo que Jesus disse e começa a olhar para o vento
para o mar agitado, para aquela tempestade, ele começa a afundar. Então, queridos, não olhemos para as circunstâncias. Não se deixe envolver e consumir pelas circunstâncias, mas ande, viva com os olhos fixos no Senhor. Vamos rever aqui o versículo 55 e 56. Mas Estevão, e aí eu gosto de reforçar essa imagem, porque essa imagem, esse texto começa dizendo que aqueles que estavam no seu entorno estavam ali furiosos, rangiam os dentes. Isso é uma descrição de um animal, sem controle, né? E aí o texto segue dizendo: mas Estevão não estava tomado pela raiva, pela inveja, mesmo sendo ali injustiçado, mesmo que levantaram falsos testemunhos contra ele, estavam fazendo injustiça contra ele. Ele estava nas melhores das intenções, ele estava vivendo seu propósito, o propósito que Deus lhe confiou. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em meio à perseguição, ao sofrimento, aqueles homens com pedras nas mãos, prontos a apedrejá-lo, pareciam verdadeiros animais, tomados pela raiva, tomados pelo mal. Estevão não olhou para eles. Estevão estava com os olhos fixos no céu, e o que ele viu? O próprio Jesus, céus abertos. O próprio Jesus. Ele tentou compartilhar com aquelas pessoas para ver se despertam, para ver se acordam daquela, meu Deus, daquela situação tão desesperadora. Mas eles não acordaram. Eles não perceberam, porque o mal, ele tomou conta deles. A raiva tomou conta deles. Eles não percebem Deus. Mesmo que Deus aparecesse ali, eles não o reconheceriam. Mas Estevão, cheio do Espírito, estava com os olhos fixos no Senhor. Então, querido, independente da circunstância, independente da hostilidade, independente das injustiças, independente das maldades dos outros, olhos fixos no Senhor. Ah, mas está doendo, ah, mas eu estou sofrendo. Esse homem estava sendo apedrejado. Eu não estou falando por mim, eu estou citando esse homem, Estevão. Ele estava sendo apedrejado e os seus olhos estavam fixos no Senhor Jesus. Olhos fixos no Senhor e não nas circunstâncias, não naquele olhar dos invejosos, não naquele olhar dos maldosos, não no olhar daqueles que praticam injustiça. Olhar fixo no Senhor. Isso já é desafiador? É evangelho. Mas vamos dar o passo seguinte para ver que o nível sobe. Então, a oração que reflete o perdão de Cristo advém da visão do céu, né? Olhos fixos no Senhor. Em segundo lugar, contempla os perseguidores. Pois é, contempla os perseguidores. Se orar, mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, tão hostis, em meio à violência, em meio à injustiça, eu sou desafiado pelo Evangelho, pelo testemunho de Estevão, a estar com os olhos fixos no Senhor e não olhar na maldade das pessoas. Agora, pela palavra, eu sou desafiado a orar por aqueles que me perseguem. Sim. Esse é um dos ensinamentos mais desafiadores que Jesus nos deixou. Por outro lado, é algo divino.
é um dos ensinamentos mais poderosos. E um detalhe aqui: quando eu oro pelos meus inimigos, por aqueles que me perseguem, por aqueles que me traíram, por aqueles que me ofenderam, eu não estou concordando com as suas ações. Grave isso. Eu não estou concordando com as suas ações, mas estou entregando eles à justiça de Deus e desejando que eles também sejam alcançados pela graça, porque a graça me alcançou mesmo eu sendo um pecador. E quando as pessoas praticam maldade, como esses que estavam ali, pedras nas mãos, eles estavam com uma compreensão assim totalmente errônea de Deus, de religião, de viver a fé completamente errado, tomados pela raiva, pela inveja. Eles estavam totalmente afastados do que é ser humano. Então, quando nós aprendemos com Cristo a orar, inclusive pelos nossos inimigos, nós estamos refletindo o coração do próprio Cristo. Sim, porque foi lá na cruz que ele orou para que o Pai perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Pediu que aquelas pessoas que estavam ali o crucificando fossem perdoadas pelo Pai. Ele estava ali horas sofrendo, depois de ter sido açoitado, depois de ter carregado aquela cruz, depois de ter uma coroa de espinhos colocada sobre a sua cabeça. Tente imaginar tamanho sofrimento que o Senhor Jesus estava enfrentando. Mas foi em meio a isso, a esse sofrimento, que ele orou para que o Pai perdoasse aqueles que estavam fazendo isso com ele. Voltemos aqui para o texto, o exemplo de Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Literalmente, diante da morte, Estevão demonstra uma fé inabalável, um coração completamente entregue a Jesus. Lembrando as próprias palavras de Jesus, que disse também poucos instantes antes da morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Demonstrando total confiança em Deus. Então, queridos, quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós vamos sendo transformados, nós crescemos em maturidade espiritual, porque o nosso nível é Jesus. Ele é o nosso modelo, é o irmão mais velho, o primogênito de toda a criação. E é ele que nós devemos seguir. E em Estevão a gente vê isso. Ele vai ao limite, mesmo diante da morte, ele é um imitador de Jesus. Ele não permitiu que as circunstâncias, o mal que estava ali, aquela raiva, aquela inveja, aquela maldade toda, aquela hostilidade toda, tomasse conta do seu coração, não. Ele estava com os olhos fixos no Senhor, orando pelos seus perseguidores, por aqueles que estavam praticando isso com ele. E tem um outro detalhe importante. Nós perdoamos porque já fomos perdoados. E aqui, detalhe muito importante, que a gente precisa avançar na palavra de Deus. Vamos lembrar de um versículo que cita, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Está em Mateus capítulo 6, o versículo 12, nos diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. O que eu estou dizendo com isso? Pai, usa da mesma justiça comigo, usa comigo da mesma justiça que eu tenho usado para com aqueles que me ofendem. E mais adiante ainda há um reforço que o próprio Senhor Jesus faz no versículo 14. Ele diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Esse é um texto
É o ensino de Jesus que deixa claro que se nós não conseguimos perdoar, como nós buscaremos perdão em Deus? Temos vários textos que a gente podia usar para complementar isso. Mateus 7:2, um pouco antes ainda, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros igualmente, medirão a vós. Mateus 18:35, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Essa é uma palavra são versículos da palavra de Deus que nós não podemos deixar de lado. Lucas 6:37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Estevão não apenas perdoou seus perseguidores, mas entregou sua vida confiando plenamente que seria recebido na glória de Deus. E sua história, seu testemunho nos desafia, me desafia, te desafia a irmos a esse extremo. Esse extremo é viver como imitadores do Mestre. Se nós nos dizemos seguidores de Cristo, nós precisamos nos esforçar em imitar a Cristo. Pois bem, então a oração reflete o perdão de Cristo, que reflete o perdão de Cristo. Advém de uma visão celestial, ou seja, vem de um coração que está com os olhos fixos no Senhor e não nas circunstâncias. Contemplo os perseguidores, eu oro por aqueles que me perseguem, como o próprio Jesus o fez na cruz. E em terceiro lugar, reflete a evolução do caráter do crente. Sim, porque temos esse nível, nós fomos chamados para sermos santos como o próprio Deus é santo. O nível é esse. É a este estágio que nós andamos. E é claro, todos nós, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos com falhas. Você pode lembrar de um caso assim, clássico, o apóstolo Pedro, com todas as suas limitações, com aquele seu jeito explosivo. Foi assim que ele se achegou no grupo, foi assim que Jesus o acolheu. Aí depois, quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, uau, é um outro cara, né? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, aquele caráter foi sendo moldado, aquele caráter foi sendo transformado, foi sendo forjado. Assim é comigo, assim é contigo. Nós precisamos ir pela oração, pelo estudo da palavra, evoluindo, né? Vamos relembrar aqui o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pensem, você já foi apedrejado? Você já levou uma pedrada? Eu falava esse domingo, eu me lembro de uma brincadeira, eu e um sobrinho meu, lá quando criança, 7, 8 anos no máximo, e me lembro de alguma coisa que chegue perto, mas, meu Deus, foi uma pedrada de brincadeira. Agora, esse homem, Estevão, sendo apedrejado, aquelas pessoas jogavam aquelas pedras em Estevão com o objetivo, tirar a sua vida. Pensador, ali com certeza já sangrando, com toda aquela dor, não tendo feito nada de errado. Ele tinha tudo para estar revoltado contra as pessoas, quem sabe até questionar a sua fé. Não, esse homem estava orando para que o Senhor não considerasse culpados de pecado aquelas pessoas que estavam ali fazendo aquilo com ele. Ele se ajoelha
simbolizando entrega total. Entrega nas mãos do Pai, a criança que se joga no colo do Pai, confiando no cuidado, no zelo, confiando que o Pai está no controle. Esse caráter nós precisamos buscar. Então permita que o agir do Senhor forge o teu caráter. Que o agir do Senhor transforme o teu caráter. Porque nós temos um alvo: ser semelhantes, ser imitadores de Jesus. Então sim, nós precisamos aprender a orar uns pelos outros, a liberar perdão sobre aqueles que nos ofendem. Isso nos faz bem. Nós tiramos de nós aquele peso, aquela raiva. Porque veja, o texto fala inclusive daquelas pessoas tomadas de raiva, de inveja. Eles estavam parecendo verdadeiros animais. Enquanto Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava num outro nível. Ele estava cheio da presença de Deus, com o olhar no Senhor. Aquela maldade toda não o abalava. Aquela maldade toda não estragou seu dia, porque ele estava com seu coração fito no Senhor. Então, independente das circunstâncias mais adversas, mais hostis que estejam diante de ti ou que você esteja enfrentando, mantenha os olhos fixos no Senhor. Perdoe aqueles que te ofendem, aqueles que praticam injustiça para contigo, e permita que o Senhor vá trabalhando o teu caráter para que nós alcancemos um caráter forjado, um caráter de Jesus. Amém? Mas lembre-se, para alcançar esse nível nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então busque ao Senhor. Busque de todo o teu coração. Não é aquela coisa, de vez em quando eu apareço na igreja, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia. Tenha um tempo reservado para o Senhor diariamente. Leia a Bíblia. Nós temos nosso tema de casa desse tempo de quaresma, né? Estamos aí nas últimas semanas. Ler o Evangelho de Marcos, ainda dá tempo, mesmo que você ainda não começou, comece, leia esse Evangelho. A carta de Judas também. A prática da caridade, né? Que nós fomos desafiados a fazer a doação de alimento não perecível, dar alimento a quem menos tem. Se some nessa causa. Faça o esforço máximo de buscar as coisas de Deus. Perdoe aqueles que de alguma forma te ofenderam, porque isso vem de Deus. Isso faz bem para você. Isso faz com que você cresça, que você amadureça espiritualmente. Entregue plenamente a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor multiplique bênçãos sobre tua vida e que essa palavra multiplique a 100 por 1 no teu coração. Vamos orar? Vamos nos prostrar na presença do Senhor em oração? Uma intenção, pedido. Você busca algum milagre? Você ainda não entregou plenamente sua vida ao Senhor Jesus e quer fazê-lo agora? Tem alguém enfermo, querido seu, enfermo, buscando, esperando milagre? Um renovo no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de família? Ore, clame ao Senhor. Perdão que precisa ser liberado. Converse com o Pai. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças. Graças por nossa vida.
Graças por esse tempo que temos, essa possibilidade que temos de nos achegarmos a Ti, de conversarmos contigo. Quem somos nós? Podemos nos aproximar unicamente pela Tua misericórdia, confiantes na Tua misericórdia. Se fosse pelos nossos méritos, não poderíamos ousar nos dirigir a Ti. Assim, humildemente nos prostramos diante de Ti, clamando: tenha misericórdia de nós. Ouça as orações do Teu povo. Ouça as orações de Teus filhos, Tuas filhas que nesse momento clamam a Ti, agradecendo, louvando pela Tua obra, pelos Teus feitos, pela Tua palavra que está operando sobre suas vidas, agradecendo por bênçãos que Tens derramado sobre a vida deles, agradecendo pela Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos corrige, agradecendo por esse tempo que nos permites, que nos concedes para estarmos na Tua presença. E é na Tua presença, Pai, que nós, como Teus filhos, nós pedimos do Teu milagre. Teu milagre sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que lutam contra alguma enfermidade. Vem, Jesus, com Teu poder. Aqui nós lembramos nossos queridos Aida, Zulmira, Rosane, Ernestina, Olinda, Débora. Cuida de cada um, Senhor. Demais queridos nossos, Tu os conheces, sabes o quanto precisam do Teu toque curador e restaurador. Abençoa, opera sobre eles do Teu milagre. Aquela oração, aquele clamor de Teus filhos que precisam de um novo tempo sobre suas vidas. Venha sobre nós com Teu poder, Tua misericórdia, Pai. Somos tão falhos, precisamos de Ti. Precisamos deste renovo, dessa direção, para que, como Estevão, possamos estar além das circunstâncias, olhos fixos em Ti, cheios da Tua presença. É isso que nós buscamos, é isso que nós desejamos, Senhor. Ajuda-nos a crescermos espiritualmente, crescermos como Teus discípulos, crescermos no testemunho, crescermos no viver da fé. Pai amado, nós colocamos nossas vidas, nossas famílias, nossa caminhada como igreja nas Tuas mãos, Senhor. Acolha nas nossas orações e sobre nós opera da Tua graça, da Tua bênção. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, querido? Que bom que você esteve conosco. Compartilhe, nós vamos compartilhar essa live, ela fica fixada aqui nesta página, instagram.com/anglicanosantosemente, também facebook.com/anglicanosantosemente e também no nosso canal no YouTube. Então compartilhe com mais alguém que você saiba que precisa ouvir uma palavra, um direcionamento. Você que recebe os devocionais também no seu WhatsApp, se você ainda não está recebendo, entre em contato conosco para que a gente corrija isso. Você pode repassar esses devocionais para queridos teus, para que pela palavra de Deus nós possamos ser alcançados e levados à presença do Pai. Amém? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.